Bem-vindos, alunos do sexto ano. Pessoal, iniciando agora a fase final do ensino fundamental. Sejam bem-vindos à nossa escola. Nós estamos iniciando com vocês, mostrando o planeta Terra, a dinâmica da nossa litosfera, esfera de pedra que circula todo o nosso planeta, e dando a estrutura à nossa parte superior, à nossa crosta terrestre. A estrutura do nosso planeta, nós vamos observar que o nosso planeta ele vai ter um núcleo, que é a parte mais interna, o núcleo interno, é um núcleo sólido, depois um núcleo externo, que é chamado aí de camada intermediária, depois nós vamos ter a mesosfera com o manto, que é onde fica o magma na parte superior, e depois a nossa crosta terrestre, né, que vai ser composta aí, né, pela parte da litosfera. E a litosfera, ela nos mostra a parte solidificada, a parte onde a pedra, a rocha, se formou com a diminuição da temperatura, logicamente, nos bilhões de anos. O nosso planeta tem mais ou menos 5,5 bilhões de anos. Então, o tempo permitiu essa formação da litosfera. Nós vamos ter a litosfera, ela abrange uma partezinha do manto sólido, a parte superficial, muito superficial do manto, e em sua maioria a crosta. Essa camada da crosta terrestre, ela tem em torno de 40 a 60 quilômetros de espessura, e ela é formada por rochas que são formadas por minerais, aí principalmente os silicatos, quartzo, mica e o feldespato. Nós vamos ter, depois vem o magma e o núcleo, a parte líquida, com exceção do núcleo interno. Os núcleos, eles são formados por níquel e ferro. Nós vamos ter no ciclo das rochas, aí pegando a parte da litosfera, as rochas são classificadas em 3 tipos. Porque o que acontece? A parte superior do manto, a parte magmática, ela foi logicamente se solidificando. Então, essa rocha magmática é diretamente formada do magma, é a rocha ígnea, é a rocha de origem. A partir de suas transformações, elas podem formar outras rochas. Logicamente, metamórficas são aquelas que vão se transformando. E, à medida que os sedimentos se soltam e se unem, formam as rochas sedimentares. Então, há um ciclo nas rochas, a partir das magmáticas, metamórficas e sedimentares. Então, a rocha ígnea, que a gente tem um exemplo aí que trabalha muito, é o granito, esse que a gente vê em Pias. O granito, ele é uma rocha formada diretamente do magma. A partir de sedimentos que se acumulam, a gente tem uma rocha que é o arenito. Essa há milhões e milhões e milhões de anos acumulando sedimentos, eles se juntam, formam uma rocha. Essa rocha que formou é uma rocha sedimentar, a partir de sedimentos. Então, o arenito é um exemplo. E o gneiss. O gneiss, ele é uma rocha metamórfica, da transformação do granito aí por gases que entram através da água, substâncias, outros minerais. Aos poucos isso vai modificando a rocha, então é uma rocha metamórfica. Então, as rochas magmáticas que a gente tem como exemplo: basalto, o andesito, o riólito, o gabbro,
o diorito e o granito. Os tipos de rochas sedimentares, que a gente vê mais, o arenito, o argilito e o calcário, são as mais conhecidas. E a utilização das rochas metamórficas. O gneiss, ele é utilizado em revestimento de pisos e de paredes. A ardósia, muito utilizada. O mármore, muito utilizado. Então, são esses exemplos. Da decomposição das rochas, nos bilhões de anos, a gente tem a formação do solo. Então, nós vamos ter rocha matriz, que é a parte mais baixa. Subsolo é uma parte que tem muita pedra ainda. E o solo já é parte totalmente decomposta da crosta terrestre. Onde divide a crosta terrestre em solo, subsolo e rocha matriz. Rocha matriz porque é a rocha mãe daquele solo. O solo, ele é a parte mais superficial e fina da crosta. Ele pode ter 15, 30, 40 centímetros. Ele é uma parte muito fina. Ele é composto pela parte mineral, a rocha que se decompôs, mas ele tem a parte orgânica, ele tem gases, ele tem água. Ele é fundamental para a vida no nosso planeta. Ele sustenta um grande número de seres vivos que a gente vê, os macroscópicos, e o que a gente não vê, os microscópicos. Ele resulta da ação de efeitos externos, a chuva, o vento, a umidade, que a gente chama de intempéries. O solo ele é formado a partir do intemperismo e ele é enriquecido pelos restos animais, vegetais e que vão sendo colocados naquela parte junto com os derivados da rocha. O intemperismo, então, é o conjunto dessas modificações, que são físicas, como a separação, a desagregação, e químicas, como a própria decomposição, a transformação. E as rochas vão sofrendo isso o tempo todo. Elas sofrem a ação do sol, aí vem a chuva, aí vem o vento, aí vem a neve, a mudança climática, e isso vai desagregando e transformando a rocha. Então, aí a gente tem um exemplo de a rocha que está sustentando, aguentando o intemperismo. Ao redor dela, o solo já decompôs toda a rocha. À medida que isso vai tendo a desagregação, ela vai se transformando em solo. Participam também dessa desagregação os seres vivos, o próprio homem. Ninguém está fora, nós estamos no mesmo barco. Aí então a gente tinha lá, na evolução do solo, a gente tinha a rocha. Aí através do intemperismo, ação dos agentes como chuva, neve, sol, calor, frio, as pedrinhas, as pedras, a rocha vai formando pedras menores, vai se decompondo, pedras menores, vai decompondo, vêm os seres vivos, auxiliam nesse processo, até que um solo fica maduro. Aí nesse solo, a gente vai observar as 3 camadas com facilidade. Aí aqui, ó, a camada superficial é o solo, a camada intermediária é o subsolo e embaixo a rocha matriz. Ela se estende por quilômetros, né? Aí 40, 50 quilômetros, dependendo do local onde ela se encontra. Nós vamos ter como componentes do solo a parte dos sólidos, como os minerais, a matéria orgânica. A matéria orgânica é matéria originária de ser vivo. A gente pode dividir matéria inorgânica, a parte mineral. A parte orgânica é que vem de ser vivo. O ar e a água que vão preencher os espaços entre os componentes do solo, entre os grãozinhos do solo. Esses espaços eles são chamados poros. Quanto mais poroso um solo, mais saudável, porque ele facilita o trânsito da vida. Quanto mais seres vivos no solo, mais saudável. É a areia,
que é originária do processo de decomposição da rocha, né? Contém o quartzo. E a areia, ela é também um componente ao lado da argila, com as partículas menores. Olha lá, tem a argila, aonde a gente já vai ter os derivados do feldespato. São grãozinhos muito menores, mais aderentes uns aos outros. O humus, que é a matéria orgânica bem decomposta, orgânica, de origem ser vivo. Então, a partir desses componentes, areia, argila e humus, nós vamos ter os tipos de solo. Então, o solo pode ser arenoso. É um solo que contém muita areia. Então, o deserto é um solo arenoso. Esse solo retém muito pouca água e ele é muito poroso. Dificulta o desenvolvimento de seres vivos. O solo argiloso, as partículas são muito pequenas. Então, com 30% de argila, é um solo barrento, é um solo argiloso. Ele já, ao contrário, retém muita água, não deixa a água e o ar passar. O correto é um solo umífero, é o solo rico em matéria orgânica, com mais de 10% desta, arejado, contendo areia e argila, areno-argiloso, arejado, fofo, permeável, permitindo o trânsito dos seres vivos. Inúmeros seres vivos vivem no solo, muitos, a grande maioria deles, microscópicos e alguns macroscópicos. Microscópicos são seres que a gente não consegue ver a olho nu. Macroscópicos são os seres que a gente consegue ver a olho nu. Nós temos como olhar o que tem no solo. Esse processo se chama análise de solo. Então, quando a gente observa um plantio, né, a gente vive daquilo que a gente produz. A espécie humana teve um grande sucesso no nosso planeta porque nós começamos a produzir o nosso alimento. Não ficamos dependendo só do que é produzido naturalmente. Nós passamos a produzir. E nesse passar a produzir, nós passamos a explorar o solo. Então, o solo com mais qualidade, você tem melhores produtos. Um solo com pior qualidade, você tem piores produtos. Então, o ganho seu hoje, ele está ligado ao que vem do solo. Então, a agricultura nossa se baseia hoje em técnicas que visam o melhor aproveitamento do solo. Então, qualquer plantio, para qualquer cultura, ela requer, inicialmente, uma análise do solo. Vai falar o que você tem naquele solo e o que você precisa ter naquele solo. Isso vem de um laboratório, isso vem de um técnico. E acrescenta para você que muitas vezes você está desperdiçando produtos, coisas que o solo não precisa, e não acrescentando naqueles que o solo precisa. Posteriormente vem a aração, que hoje, na grande maioria, é feita com máquinas agrícolas tipo trator. Essa aração é o processo em que a gente revolve o solo. A parte de baixo vem para cima, de cima vem para baixo, para tentar também descompactá-lo, favorecer um maior número de poros, torná-lo mais fofo. Depois veio o processo chamado calagem, que é o processo de acrescentar calcário para melhorar em relação à acidez do solo. Um solo menos ácido, ele se torna um solo mais poroso, ele se torna um solo mais propício ao desenvolvimento das raízes e de seres vivos. Aí a parte da adubação. Nós vamos ter num solo rico inúmeros seres vivos. Diversas cadeias alimentares se instalam nesse solo. E isso é muito favorável porque o ciclo da matéria orgânica
se acelera, facilitando a liberação de minerais que são captados pelas raízes das plantas, melhorando a produção. Então, a planta que a gente vê desenvolvida, ela é fruto de um solo com muita qualidade. Aí, nos processos que a gente acrescenta, nós vamos ter as adubações, ainda complementando a adubação mineral, que é aquela é feita com adubos comprados em lojas. Esses adubos são feitos a partir de processos químicos. Então, a adubação mineral, ela vai acrescentar minerais no seu solo. A adubação orgânica, através de estercos e restos de seres vivos. E a adubação verde, que são plantas que a gente deixa no solo para recuperá-lo. Um solo que falta água, a gente tem que, através da irrigação, acrescentar essa água. Muitos dos nossos solos no planeta precisam apenas de água. Nós temos o exemplo na nossa região Nordeste, que é uma região semiárida, uma região carente de água. O que falta no semiárido brasileiro? Água. Tendo água, nós vamos ter enormes produções. E um solo que às vezes é encharcado, nós vamos entrar com o processo da drenagem, retirar o excesso de água, para que aquele solo possa respirar e produzir raízes de plantas sadias, consequentemente plantas mais desenvolvidas. Agora a gente tem que ter muito cuidado no manejo de solo para que a gente possa evitar o seu desgaste. O solo se desgasta com muita facilidade, porque o solo ele já é a rocha desgastada. Então, ele já está com as partículas soltas. Então, esse solo, facilmente, ele é levado por processos ligados à água, à neve, ao vento. Ele é retirado. Muitas vezes a gente nem nota, mas se você observar na sua casa a poeira que vai se instalando em cima dos móveis, é aquilo que o vento traz. Agora, já pensou isso em um ano? Então, nós temos exemplos aí em regiões litorâneas das dunas que mudam de lugar em um ano. Dunas de 3, 4 metros. O trabalho, ele é horário. O vento não para, hora nenhuma. E vai levando as partículas. E isso empobrece o solo, ligado à água, à neve. E a parte rica vai embora. Observem como que o vento leva. O solo está desprotegido. Então, a neve também realiza um processo de erosão. A gente tem a erosão glacial feita pela neve. Observe como que a neve desgastou esse monte. Né? É uma erosão glacial. Nós temos a erosão pluvial, que é a erosão causada pela chuva. Nós temos a erosão fluvial, que é a erosão causada por rios. Nós temos a erosão eólica, causada pelo vento. Então, são processos de desgaste do nosso solo. Existem processos que ajudam na conservação do solo. Então, um aqui é o plantio em curva de nível. Ele faz com que a água circule, a água da chuva circule e infiltre no terreno e não escorra, levando a parte rica. O plantio em terraços. Observem que a serra foi inteiramente aproveitada. A água infiltra e não escorre, desmanchando a serra. Isso é um plantio em terraço. Então, o bom uso do solo leva ao conhecimento de técnicas que são importantes para a melhoria da nossa produção agrícola e, logicamente, melhorar essa condição de fome no mundo. Valeu, amiguinhos!